Vamos ouvir de Jesus? Vamos ouvir o que Jesus tem para nós? Então, mais uma vez, com o nosso coração transbordando amor, porque toda vez que uma pessoa entra no caminho do bem, toda vez que uma pessoa está disposta com as mãos abertas e com os punhos das camisas arregaçadas para vencer na vida, no caminho do bem, é motivo de orgulho. E é com os nossos corações, com muito orgulho, que nós vamos agradecer a Jesus pela noite de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo. Nós vamos pedir a Jesus que permita que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos intuindo, trazendo a mensagem que precisa ser trazida e que nós possamos, nesse momento, ter a nossa mente aberta para que a gente possa absorver mais um ensinamento. Nós pedimos à espiritualidade amiga, com a permissão de Jesus, que fluidifique a nossa água, que derrame sobre ela os fluidos que cada um de nós necessita para o nosso corpo físico, para a nossa mente, para equilibrar os nossos chakras, cada ponto do nosso corpo, cada ponto de luz, cada ponto que nos energiza, que nos equilibra, para que a gente, então, possa, pelo menos, assimilar diante de tudo isso e fazer com que os nossos dias sejam um pouco mais leves, que quando a gente beber dessa água, a gente possa sentir equilibrados, nem que seja por questão de momento. Nós estamos abertos a partir de agora para a palavra de Jesus. O nosso evangelho de hoje está no capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E o item é o item 5, pecado por pensamento, adultério. Capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Item 5, pecado por pensamento, adultério. Então, eu aguardo vocês se situarem para que a gente, então, possa iniciar a leitura. A Cris já se situou, a Cris deu o número da página. Para quem gosta da página, o meu está na página 87. Repetindo aí pela última vez, capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Item 5, pecado por pensamento, adultério. Vamos à leitura? Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Item 6. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento, como, por exemplo, nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento.
porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a essa questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, se esclarece, se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o início de uma mancha que se esforça por apagar e não cederá se apresentar a ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau. E se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento nele que se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, noutra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Jesus nos dizendo sobre o pecado por pensamento, o adultério. No evangelho de hoje, Jesus começa dizendo o seguinte: olha, vocês aprenderam com os antigos sobre o adultério. Naquela época, o adultério, principalmente para as mulheres, era crime punível pelo apedrejamento. A mulher era apedrejada até a morte. Então, isso eles aprenderam com os antigos, mas Jesus, como sempre, usa a palavra para poder estender um pouco mais. Jesus vem nos dizendo o seguinte: olha, esse adultério ao qual vocês falam começa pelo pensamento. A doutrina espírita nos ensina, mais precisamente no livro Evolução em Dois Mundos, que nosso pensamento, a nossa mente, é comandada pelo nosso espírito. Então, espírito que nós somos, tudo inicia e começa nele. Então, Jesus está nos chamando exatamente para isso. Jesus fala o seguinte: se você já desejou mal para o outro em pensamento, ainda que você não concluiu, você estará fazendo mal da mesma forma com que se tivesse executado. Porque aquilo que nasce no seu pensamento está por fazer. Nós somos energia. O nosso corpo físico, o nosso corpo material, só exprime e executa aquilo que a nossa mente já calculou lá atrás. Então, Jesus hoje nos chama a atenção para aquilo que nasce na nossa mente, para aquilo que nasce no nosso coração. Jesus dizendo: muito cuidado com essa semente que está aí na sua mente. Porque dependendo daquilo que você está dentro de você,
principalmente em relação ao pensamento negativo, já estará por mim concebido. Porque se nós somos espírito, se nós somos energia e se nós temos como norte Jesus que nos ensina a vibrar amor, a partir do momento que nós começamos a vibrar no lado negativo, a vibrar na maldade, nós já estamos indo contra todos os princípios aos quais Jesus nos ensina. E a gente deixa de ser luz e passa a fazer parte daquilo que é denso, que é pesado, daquilo que vem do lado mais escuro, de um lado mais sombrio. Então, se Jesus nos chama a essa reflexão hoje, a gente precisa não só ter cuidado quando a gente age. Saiba que tudo nasce na nossa mente. E se nasce dali da nossa mente negativamente, ainda que a gente não concluiu, mas nós somos tão culpados quanto aquele que vai e coloca os seus planos em ação. Agora eu aguardo de vocês as reflexões que cada um tirou aí, né, da leitura de hoje. Até hoje, né, Claudionete? Vários lugares têm essa cultura ainda primitiva, né? Da questão desse adultério, né? Eu não sei se é tanto quanto aquela época de Jesus, né? Eu não posso me aprofundar porque eu não sei te falar com precisão, né? Se ainda é daquela forma por apedrejamento e etc, né? Mas a gente sabe que ainda existem alguns povos que ainda têm esses pensamentos primitivos, né? Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, aquela mulher ali pode até ter sido adúltera. Vocês podem até estar querendo puni-la por apedrejamento. Mas quando vocês resolvem, através de um pensamento e de uma conclusão, fazer o mal, vocês também são tão culpados quanto. Porque não é dessa forma que se resolve, né? E trazendo para hoje, trazendo para a nossa realidade hoje, Jesus está dizendo o seguinte: olha, você aí que tem sua esposa, você que escolheu as vias do casamento e às vezes está aí cobiçando a mulher do próximo, uma que passa, você está aí com maus pensamentos. Cuidado. Porque ainda que você não concretize o ato, já nasceu em você. Talvez foi lá e concluiu. A semente está em você a ponto de ser concluída. Então, você é tão responsável quanto aquele que conclui. Mas também trazendo para um sentido mais amplo. O adultério também é adulterar a lei de amor ao qual nós precisamos exercitar. Não é fácil porque nós ainda somos primitivos, né? Nós necessitamos ainda de muito entendimento, nós precisamos ainda de muito ensinamento para que a gente possa ir deixando certas coisas de lado. Mas a reflexão vem, a palavra vem, para que a gente possa fazer esse exercício, ainda que reiteradas vezes. Talvez hoje eu ainda não consigo, mas eu vou tentando, eu vou refletindo para que lá na frente, quem sabe, eu possa conseguir. Porque eu estou procurando me evoluir. Evoluir não é fácil. Evoluir é difícil. Principalmente quando a gente precisa ser moldado. Nos moldar
Dói muitas das vezes, porque a gente precisa deixar determinados conceitos para trás e absorver e trazer para nós conceitos novos. Então, hoje em dia, a gente pode trazer para a gente o que nessa questão? Dos julgamentos que a gente faz com o outro, do mal empregado que a gente dá para o outro, de não ver a realização do outro com bons olhos. Então, tudo que eu faço que está ali só para mim, mas que a gente engana homem. Mas no fundo nós estamos enganando nós mesmos. Porque tudo aquilo que eu dou mal empregado, que eu olho para o outro de uma forma negativa, é como se eu estivesse executando aquilo que está no meu pensamento, porque está em mim. E por isso, hoje em dia, é tão utilizada a frase, né? Cada um dá o que tem, e o que ele faz diz mais sobre ele do que sobre mim. E é verdade. Nós temos nossos desafios diários para poder vencer, né? E nós temos ainda mais esse desafio de tentar olhar para o outro com outros olhos. Porque nenhum de nós somos 100% ruim, né? Nós, em nossa essência, nós temos algo de bom. E nós estamos tentando transformar isso no dia a dia. Deixar cada vez mais as coisas negativas para trás e absorver as positivas, nos melhorando. Então, acho que a palavra de hoje vem mais com isso, sabe? Nos dizer sobre isso, sobre o que está em nós e que precisa ser modificado, para que nós possamos ser indivíduos melhores, né? Não é fácil lidar com os pensamentos. É uma luta constante com nós mesmos. É verdade. Não é fácil, né? A gente precisa ir, a gente precisa nos moldar. Isso é fato. Subiu um tanto de comentário, deixa eu achar. A Luciana disse: então, não se trata apenas de atitude, escolhas e ações, trata-se principalmente do tipo de energia que deixamos vibrar em nossas mentes e em nossos corações. Com certeza, Luciana, nós somos energia. Lembre-se, nós somos um corpo espiritual que estamos temporariamente num corpo físico para poder buscar aprendizado. Mas a gente sabe, e nós já aprendemos, e muitos aqui de vocês também sabem, que o corpo espiritual comanda a mente que comanda o corpo físico. Então, aquilo que a gente executa com uma ação já estava em nós. Então, nós precisamos primeiro controlar o nosso pensamento, a nossa vontade, para que daí então não esteja germinando em nós uma semente que não é nossa. Uma semente que a gente deve cada dia mais ir deixando para trás, que é esse lado negativo. Mas é igual nós estamos conversando, não é nos moldar não é fácil, mas fazer o exercício é necessário. Porque somente a gente fazendo esse exercício é que a gente tem a chance de sobressair e de lá na frente a gente estar melhor do que hoje, né? A Claudionete um pouquinho menos, mas ainda tem, né, Claudionete? Essa questão desses adultérios em outros países. Maria Freitas, apesar de sermos falhos, essa é uma questão que tem como evitar. Está em nós, né? Burlar a nossa mente, burlar não, mas moldar, né? A nossa mente não é fácil. Nossa mente é uma coisa poderosíssima. Por isso que a gente vai fazendo é um exercício. Por que quando a gente vai a um psicólogo, a uma terapia, ela é constante?
para que a gente possa constantemente ir moldando, porque moldar não é fácil, né? Então, quando você vai uma, vai duas, vai três, você vai ali moldando mesmo, tentando com você mesmo achar o ponto de equilíbrio. Porque o psicólogo, o terapeuta, ele não faz esse ponto de equilíbrio, ele te ajuda a encontrar esse ponto. Então, é você exercitando ali, tentando colocar a sua mente nos trilhos a todo tempo. A Paula, todas as vezes que tenho pensamentos não bons, logo penso em Jesus. Para tentar começar mudando pela energia, né? A gente começa a pensar em Jesus, a gente não vê maldade em Jesus, a gente só vê amor. Porque Jesus, o único objetivo dele na Terra foi esse, foi nos ensinar o caminho. Então, quando a gente começa a pensar em Jesus, a gente começa também a lembrar dos ensinamentos que ele passou e deixou para a gente, e está aí se perpetuando e irá se perpetuar por todo o tempo, né, aqui na Terra. A Paula, não é fácil lidar com os pensamentos, é uma luta constante, é verdade. A Cris, nossa mente tem uma força indescritível. Muitas pessoas acham que cometer o adultério é chegar às vias de fato e concluir o ato. Mas só a intenção e o desejo já são vistos como adultério, ou, para simplificar, a dura traição. É verdade, né? O Evangelho vem nos dizer isso aqui hoje. Talvez há um tempo atrás a gente não entenderia dessa forma. Mas veja bem, a gente vai fazendo os nossos estudos e a gente vai nos moldando e chegando a essas conclusões. Principalmente quando a gente sabe que tudo inicia-se na nossa mente e tudo inicia-se lá no nosso espírito, no nosso corpo espiritual, né? E quando a gente deixa essa semente dentro de nós, ainda que a gente não chegue nas vias de fato, Jesus está nos dizendo aqui hoje no Evangelho. E não só com a traição de marido e mulher, mas traição entre amigos, traição dentro da família, traição de todas as formas, o mal perpetuando de todas as formas. Eu desejando o mal para o outro, eu querendo muitas das vezes que o outro se afunde. Só o nosso querer já diz muito sobre nós. Então, se lá atrás talvez a gente não tinha essa percepção, a partir de agora a gente já passa a ter. E aí, quando a gente se vê diante de um pensamento ruim, a gente volta e fala: opa, pode tirar isso de mim. Né? Eu não quero pensar dessa forma. Ainda que talvez eu não consiga lidar com uma determinada situação de frente. E agora eu não estou dizendo de adultério, questão de marido e mulher, mas de uma adversidade, de um ponto da vida. Né? Talvez eu já não consiga ir ali e encarar de frente. Mas eu vou começar pelos meus pensamentos. Até que um dia eu possa então chegar e dizer: não, agora eu consigo. Agora eu consigo ver de uma forma diferente. Agora eu consigo lidar. Agora eu consigo estar junto sem talvez aquilo me doer. Mas tudo isso veio antes de um exercício que a gente vai fazendo para moldar essa nossa mente que já vem, ó, desenvolvendo até mesmo um automatismo para desejar o mal para o outro, para dar mal empregado para aquele que passa no caminho e para muitas vezes torcer contra até aqueles que estão nos desejando mal. Então, cabe a nós nos policiar sempre. E nos policiar e corrigir não é tarefa fácil. Por isso que ela precisa ser feita diariamente. Maria da Glória, temos que cuidar mais dos pensamentos, pois tudo vem primeiro, a ação vem depois dos pensamentos. É verdade, né? Primeiro você está lá. Você
A Claudionete, nossos pensamentos críticos, temos que vigiar, todos temos nosso telhado de vidro. É verdade. A Helena, ninguém está livre de ter um pensamento, de cometer algo. Nós não estamos livres, né, Helena? É verdade, porque a gente sabe que nós somos imperfeitos. E por isso nós precisamos o quê? Nos policiar. Por isso que nós precisamos estar antenados com aquilo que talvez nós já desenvolvemos isso em nós e isso já está automático. Então a gente precisa policiar através das reflexões que a gente faz e de entender o caminho que eu preciso seguir, para onde que eu preciso ir. A gente não sabe, a doutrina espírita não traz para a gente quem é o nosso norteador. Jesus Cristo. Essa minha atitude me afasta ou me aproxima de Jesus? Jesus, quando passou pela terra, Jesus desejou o mal de alguém? Jesus adulterou algo? Não foi isso que Jesus nos ensinou quando passou pela terra. Então, isso me afasta de Jesus. Então, eu preciso querer consertar. Ainda que demore, mas eu preciso começar em mim o querer. Da mesma forma que a gente joga a sementinha do mal que inicia-se no nosso pensamento, nós precisamos iniciar com a semente do bem. Talvez hoje, em determinadas situações, a gente ainda não consiga, porque a gente já vem de um automatismo fazendo uma coisa que é tão corriqueiro para a gente, mas que está errado e que precisa ser consertado, né? Que fica difícil no dia a dia. Mas a gente precisa dar um passo para trás, retroagir um pouco, pensar um pouco como que eu posso mudar. E aí a gente começa então a exercitar a nossa mente. E daí a pouco nós estamos também no automatismo, mas agora reverso em relação ao anterior. Em vez de a gente estar plantando em nós, jogando nos nossos pensamentos maus pensamentos, pensamentos adúlteros, pensamentos de traição, a gente coloca pensamentos do bem, pensamentos que vai nos fazer caminhar com mais leveza, com mais sutileza, encarando as oportunidades, as desavenças da forma que tem que ser, né? Porque nós viemos da lei, nós estamos aqui para desenvolver em nós cada dia mais a lei do amor. É ela que vai nos levar ao progresso, e não o contrário. A Cris disse, isso pode partir de sentimentos como a inveja, por exemplo. É verdade. Porque a inveja, já dizia Chico, né? Não queiram vocês saberem o que é a inveja, a energia que vem dela. Porque quando você coloca essa semente da inveja em você e está ali com aquela inveja, aquele egoísmo na sua mente, embora você não fale nada para o outro. Mas lembre-se, nós somos energia. Nós já estamos vibrando essa inveja e jogando para fora essa inveja. O homem não é capaz de olhar para você e identificar. Mas a espiritualidade, com certeza, lembra? Nós somos energia e o que diz sobre nós é aquilo que a gente vibra. Então, que nós possamos vibrar o melhor para que a nossa caminhada, a nossa jornada seja cada vez mais leve e cada vez mais próxima de Jesus. Mais alguém, gente? Vamos encerrar? Jesus, estamos agradecidos. Obrigado pela palavra de hoje que nos leva à reflexão, que nos leva a querer nos moldar, a entender que é possível nos modificar, ainda que seja doído, ainda que a gente passe por aquele processo de ser triturado igual um diamante, né? Para que possa lá na frente ser uma pedrinha que reluz, que brilha tanto. Nós sabemos, Jesus, que dói, mas nós vamos nos esforçar pelo exemplo que nós temos de Ti.
Então, nós agradecemos por tudo, agradecemos pelas oportunidades, agradecemos também pelas pedras nos nossos caminhos, que elas vêm nos trazendo oportunidade de crescimento. Nós agradecemos a espiritualidade amiga e presente e pedimos a ela que, se alguma água não tiver sido fluidificada, magnetizada, que seja derramado sobre as nossas águas o fluido que cada um de nós necessita para nos equilibrarmos, para sentirmos melhores e para deixar a nossa caminhada um pouco mais leve, né? Derramar sobre a nossa água aquilo que vai, de uma certa forma, nos ajudar a limpar não só o nosso organismo físico, mas também o nosso organismo espiritual. Que vocês fiquem em paz, que Jesus abençoe cada um de vocês e que nós possamos continuar refletindo, nos moldando e tendo em nós o desejo de mudança, né? Tudo se inicia aí, com o desejo de mudar, para que lá na frente a gente então tenha conseguido e quando a gente olhar para trás, a gente entender que cada passo que a gente dá, nós estamos bem melhores do que ontem. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.